Boa tarde, meu nome é Beatriz Barreto. Estamos aqui com o programa Caminhos do Infinito, um programa, a vocês internautas. A gente gostaria de estar falando sobre o que é o Espiritismo. E para dar início, ao nosso bate-papo aqui, eu quero apresentar a Fátima, a nossa expositora, e o expositor Leonardo Paixão. E antes de tudo, eu quero ler uma mensagem do livro Vida Feliz, que é da obra kardeciana. Examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Trabalhas, veste-te, distrai-te, alimenta-te, dormes e reservas breves minutos ao espírito encarnado. Mediante uma rápida oração, uma pequena leitura ou ouves uma palestra, às vezes nenhuma destas concessões lhes facultas. O homem não é somente o corpo-mente. Antes de tudo, é um ser espiritual, que conduz o implementos corpo-mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas e lhe dizer a respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. Não podemos esquecer, gente? E para dar início, o que é o Espiritismo, o Leonardo vai começar a falar com a gente, Leonardo? Sim, o que é o Espiritismo é o título, inclusive, de um livro da obra da Codificação Kardeciana, e que nós vamos falar um pouquinho só do início, muito rápido, muito sucintamente. Por volta de 1848, se observou nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville, batidas onde realmente as irmãs Fox, Léa, Catarina e Margarida ficaram impressionadas, tentando identificar aquelas batidas, o que eram. Até que, fazendo perguntas e as batidas respondendo inteligentemente, eles então ficaram sabendo que era um ser, um espírito. E depois foi identificada a identidade desse espírito, Charles Rosman, um mascate que havia sido assassinado, que ele identifica então justamente o local onde ele estava, e quando você vai até o local, se mostra ali a correção da informação dada. Mas outros fenômenos começam a acontecer. Mesas começam a girar, batidas começam a surgir em outros locais, e as mesas girando, e o pessoal começou então a se impressionar com aquilo e fazer perguntas. E faziam perguntas muitas vezes bobas, como: qual é o meu ano de nascimento? Se eu tenho marido, se eu tenho namorado? Essas perguntas que inclusive são feitas em brincadeiras como a atual Charlie, que nos remete ao início da doutrina espírita, mas que no início não foi uma brincadeira, foi algo sério, que Kardec depois, o pseudônimo que foi usado, Allan Kardec, para o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, um professor, um pedagogo, um magnetizador, onde depois ele vai então com um colega também magnetizador, o Sr. Fortier, ser orientado, aconselhado a observar o fenômeno das mesas girantes. Ele diz o seguinte: eu só acreditarei que uma mesa pode responder as perguntas se ela tem cérebro para pensar ou se tem nervos para sentir. Então ele demonstra primeiramente a sua descrença, porque era um professor, era uma pessoa que pesquisava, fazia ciência. E então, depois disso, ele simplesmente vai pesquisar, vai investigar o que estava por trás daquela mesa. E como tem um axioma: se todo efeito inteligente tem uma causa, logo esta causa também há de ser inteligente. Qual é a inteligência que está por trás dessa mesa? Espíritos ou gênios, responderam, almas de homens que viveram na Terra e que não mais vivem. E assim foi dado início à promessa de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, mostrando que para um tempo adiante a humanidade estaria amadurecida para tal. Jesus fala o seguinte: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da Verdade.
que haverá de vos lembrar tudo aquilo que eu vos disse. E para ser lembrado tudo aquilo que Jesus falou, haveria de ser esquecido. E sendo esquecido, nós vamos perceber que na história do cristianismo oficial, muitas pomposidades, muitas oficializações, muitas institucionalizações igrejeiras ocorreram. E o ensino ficou esquecido. Os homens se prenderam à forma. E com essa formalidade, era preciso chegar a um tempo onde, através do século XVI para XVII, através do Renascimento, depois no século XVIII com os enciclopedistas, René Descartes, que fundou o método cartesiano de pesquisa, falava-se inspirado pelo Espírito da Verdade, sonhava com o Espírito da Verdade. Logo adiante veio Kardec, no século XIX, quando em 18 de abril de 1857 foi dada a luz à humanidade ao Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, ou doutrina espírita. E quanto a esse amadurecimento espiritual, nós vamos passar para a Fátima. E aí, Fátima, o que você tem a nos dizer desse amadurecimento espiritual naquele momento, nos meados do século XIX? Então, já na segunda metade do século XIX, a humanidade já buscava mais racionalmente as coisas. Então, essa religiosidade engessada em simplesmente ir à igreja e praticar as obrigações religiosas já não fazia mais sentido. As pessoas queriam saber o porquê das coisas. E nesse momento surge o Espiritismo, que busca racionalmente a filosofia, o porquê, porque eu estou nesse mundo, para onde eu vou após a morte, qual é a minha função nessa vida. O Espiritismo vem responder justamente essas questões, com a filosofia, com a religião e com a ciência. Então, Beatriz, por que o Espiritismo haveria, como a Fátima colocou, ser colocado como ciência, já que ele muitas vezes é estudado até nas academias atualmente, tem tese, monografia, dissertações, mas a maioria não entende como ciência. Como ver isso? Ciência, filosofia e religião? Então, ciência, né, porque o Allan Kardec ele observou muito, né, os fenômenos, né, que aconteciam com as mesas. E isso é ciência, é científico, né? E ele ia relatando todo o acontecimento, né, que acontecia naquele momento. Então, e por que ele é filosófico, né? Porque a gente se questiona, né, de onde eu vim, para onde eu vou, né, o que eu faço neste mundo, né, para que estou aqui. E a gente começa também a falar que ele é religião. Por que ele é religião? Porque a gente, né, ele está sempre nos consolando, ele está sempre nos fazendo fazer o bem, né, ao próximo, nos leva, né, à questão que Jesus, né, nos manda sempre amar ao próximo como a si mesmo, né? E o Espiritismo nos leva à caridade, né? Fora da caridade não há salvação, né? E a gente também fala muito a questão do Consolador prometido, né? A gente fala por que ele é consolador, né? A gente voltando a essa questão do Consolador, que é muito importante, né? Porque ele vem consolar a dor. E o mundo, né? Jesus já falou lá atrás, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como que a gente vence esse mundo, né, gente? Tantas tragédias, tantos conflitos, né? Tantas tristezas. Porque esse mundo é um mundo, né, de prova e expiação, né? A gente sabe disso que a gente estuda. E a gente está sempre envolvido com as tragédias, mas a gente, enquanto ser humano, a nossa fé é que nos faz, né, seguir em frente, né? O amor ao próximo. E a gente vai se modificando moralmente, que é o objetivo maior do Espiritismo, é a renovação moral, né? A renovação moral. É o que a gente está sempre buscando, né? Melhoria, né? A melhora íntima, né? É o que a gente procura dentro do Espiritismo. E aí muitas pessoas falam, mas Allan Kardec, o Espiritismo é dele, ele que fez, ele que, né? Na verdade, Allan Kardec, ele codificou. Ele foi um instrumento, né? Que Jesus lá atrás já falou do Consolador prometido. Ele foi um instrumento, né? Ele como um professor, né? Com o embasamento que ele teve todinho, né? E ele foi a pesquisar, teve o despertar, né? No momento que ele viu aquilo. E aí ele concluiu, né? Que também ele é um ser encarnado, né?
E isso nos faz também, né, hoje em dia, a gente, enquanto doutrina, a gente não está aqui para falar de religiões, né, de que a religião, que a doutrina espírita é a correta. Isso não existe. Nós, enquanto, né, espírita, a gente respeita, a gente tem a obrigação de respeitar o outro. Que é isso que Jesus nos ensinou, né? Amar o próximo é isso. Inclusive, até é bom a gente frisar também que você falou de renovação moral, né? Então a gente lembra aquele capítulo 17, tem 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec fala assim: reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más tendências. Então isso faz com que... O que é a transformação moral aí? É a transformação, primeiro vamos colocar assim, nos pequenos hábitos. O alcoólatra, que já se reconhece, que já não mais entra para o alcoolismo, daquele que fumava e já não mais fuma, daquele drogadito que se renova, e tem os esforços para domar suas más tendências, que são aquelas questões do ser humano, né? Da irritabilidade fácil, do zangar fácil, dos conflitos em família, chamados vícios morais, chamados né? vícios morais, que são os que demandam um maior tempo para nós. E o Espiritismo não é realmente, como você falou, Beatriz, a religião perfeita e verdadeira. Não. Apenas Kardec coloca também que fé inabalável só é que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É uma fé raciocinada. E para nós que fazemos ciência de observação, que filosofamos, questionamos de onde viemos, o que estou no mundo, para onde vou, a criação de todo esse universo e o sentido da vida, a gente então começa a fazer a fé racional e fazer um culto interior, não um culto exterior, né? E o Espiritismo não veio para as pessoas que já estão satisfeitas nas suas religiões. Não, o Espiritismo veio para aqueles que estão insatisfeitos com a sua crença. Kardec deixa isso bem claro no livro que é o Espiritismo. E também para aquelas pessoas que dizem não mais crer, mas que na verdade falta para elas só o raciocínio. Apenas o raciocínio. Às vezes as pessoas estão numa outra religião, mas cheia de dúvidas. Então, questões sobre o céu e o inferno. O inferno existe, mas Deus é um Deus de amor e justiça. Como ele vai criar um lugar geográfico onde os espíritos vão ficar pela eternidade sofrendo? Ou um lugar também geográfico chamado céu, onde as pessoas vão passar a eternidade na inércia, sem fazer nada. Perfeito, isso aí a gente entra no campo, né, da teologia, que Kardec vai explicar bem para quem quiser se inteirar melhor na primeira parte do livro Céu e Inferno, e ele vai colocar, como a Fátima falou, explicar essas expressões: inferno, paraíso, né? Paraíso vem de paradiso, do latim, lugar de descanso. Por isso Jesus falou para o ladrão na cruz, chamado bom ladrão, né? De que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, hoje mesmo estarás descansando. E não um céu beatífico, onde as pessoas estariam lá então apenas louvando ao Senhor. Porque a louvação ao Senhor é simplesmente o movimentar-se na vida, o fazer o possível de bem a todos. E aqueles que galgaram uma maior evolução espiritual, eles não vão estar parados, deixando de trabalhar na obra de Deus. Tanto é que Jesus falou: meu Pai trabalha e eu trabalho também. E nós vamos agora chamar os comerciais e daqui a pouquinho a gente volta com mais Caminho do Infinito.
Estamos voltando com o programa Caminhos do Infinito, com o tema o que é o Espiritismo. Voltamos. Isso, voltamos aqui com o tema que é o Espiritismo, né? E é bom que a gente fale, né, a respeito desse consolador, desse consolo, né? Esse consolo a gente, né, a gente vai estar falando um pouquinho do trabalho, né, de como surgiu o Espiritismo, né, aqui no Brasil, como é que ele veio, né? Ele veio primeiramente na Bahia, através do Luiz Olímpio de Menezes, que fundou o primeiro jornal espírita, né? E depois, através de Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, conhecido no nosso movimento espírita como Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, ou o Kardec brasileiro, né? Que tem um filme, inclusive, que vocês poderão assistir, muito lindo, Diário de um Espírito, onde o ator Carlos Vereza faz o papel do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. E ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira nos seus inícios, unindo os espíritas no Brasil. E dentro da área espírita nós temos, neste consolador, para consolar as pessoas que estão passando por sofrimentos, né, psicológicos, né, existenciais, vários tormentos físicos mesmo, de saúde, existem as terapias. Claro que sempre se orienta a se procurar um médico, sempre se orienta a se ir, né, se indica um psicólogo, um psiquiatra, porque são tratamentos, todos eles válidos. E nós vamos ter dentro da Casa Espírita as palestras evangélico-doutrinárias, que a gente chama de evangelho-terapia, o passe, a fluidoterapia espírita, o passe, que é como que uma imposição de mãos, e depois o beber uma água que se chama de água fluidificada ou água magnetizada. Também os trabalhos na área social, né, com distribuição de sopas, nos refeitórios mesmo das instituições espíritas, ou instituições espíritas que fazem trabalho fora, né, distribuindo alimento a moradores de rua. São várias instituições que fazem isso. Também colocando a promoção social desses moradores de rua, buscando, em conversa com eles, fazer com que eles deixem aquela vida, em sua maioria tem suas famílias, e arrumar seus empregos, estudar, se qualificar para viver, não se acomodar naquela situação. Bem como visitar hospitais, levar ali um conforto de uma conversa, de uma oração, uma leitura que edifique. Então há vários trabalhos na Casa Espírita. Evangelização, né? Que isso eu ia lembrar agora. A evangelização. Fala um pouquinho da evangelização, Fai. Então, o Espiritismo tem a evangelização em algumas casas, desde os bebês, lá na casa que eu frequento, Casa de Caridade Maria França, tem evangelização de bebês. E o ciclo 1, 2, 3 e até a mocidade, onde nós buscamos levar a doutrina mesmo. Desde os pequenininhos falamos sobre os preceitos da doutrina. E é muito importante, porque desde pequenininho, crescendo nesse ambiente, isso já vai moldando o caráter dessa criança. E como que a pessoa, se quiser lá visitar a Casa da Maria Frank, como que ela faz? Você vai chegar, tem o atendimento fraterno, que é mais um socorro para as pessoas que estão em estado assim, de sofrimento mais exacerbados. Mas qualquer um pode ir às quartas-feiras, às 20 horas, e domingo às 9 horas da manhã. Pode ir levar as crianças. E o endereço? Ariúcio Lano Rabelo, não sabemos o número. O número eu não me lembro. Mas tem no Facebook, tem a página Casa de Caridade Maria França. E Beatriz, qual a casa que você frequenta, endereço? Então, eu frequento, né, o grupo espírita Semeadores da Paz. Estamos no novo endereço, é a Rua Maestro Lourenço Soares, número 42. Fica ali na IPS, né? IPS, fica em frente à escola Silvio Baixo Tavares, uma escola estadual, em Campos, não é mesmo? E além do que ela estava falando, eu gostaria de comentar que as pessoas ficam muito curiosas, né, em relação assim, é espiritismo de mesa branca, né?
espiritismo de mesa, porque essa mesa é um lugar confortável, onde a gente pode, né, se reunir, para estar estudando, né? E é um local onde a gente... a reunião mediúnica, né, que a gente fala, justamente porque essa mesa é uma reunião íntima, né? Onde são pessoas que estão estudando o espiritismo, não são assim, não é qualquer pessoa que pode participar dessa reunião, né? São médiums, né, psicográficos, né, são psicofônicos. E nessa reunião a gente acolhe o irmão. Que irmão é esse? Somos nós quando desencarnamos, né? Quando passamos para o outro lado do caminho, que às vezes ficamos em desequilíbrio por não entender o momento, né, de transição ali, da mudança, né, da que a gente chama de morte, porque continua esse sofrimento, não, a gente sofre aqui e continua sofrendo lá. E a gente precisa desse socorro. E essa reunião é para socorrer, através do amor, e a gente está ali para orientar, né, encaminhá-los, né, que além da gente ali, nós temos também toda uma equipe espiritual. São os nossos amigos espirituais da casa, onde estão sempre nos ajudando, nos dando auxílio, nos passam mensagem de disciplina, né, que a gente tem que seguir certinho. E ali a gente vai estar acolhendo esses irmãos, alguns ainda, né, perdidos, e eles são encaminhados. Então é importante explicar essa reunião, realmente é uma reunião de amor. A outra coisa, Beatriz, que é bom falar, que a gente que lida, né, com esse tipo de reunião, as reuniões chamadas mediúnicas, né, ou de desobsessão, que é para o socorro aos espíritos sofredores, é de que muita gente chega à casa espírita e começa a apresentar determinados sintomas, como dor de cabeça, dor de barriga, que não tem causa física, e começa, eu estou tonto, estou desmaiando, e acha que isto faz parte de um processo mediúnico e quer logo entrar na casa espírita e desenvolver a mediunidade. Isto não é assim. Allan Kardec deixou bem claro em um livro dos médiuns que é primeiro necessário se estudar a teoria espírita, conhecer o que é o espiritismo. E as casas oferecem muitos cursos a esse respeito, quer seja o estudo sequenciado da obra de Allan Kardec, quer seja através das apostilas, por exemplo, da Federação Espírita Brasileira, um estudo sistematizado da doutrina espírita, e dentro do campo da mediunidade, a apostila Estudo e Prática da Mediunidade. Aí sim, orientando as pessoas que desejam adentrar para este campo, para então entrarem neste campo de forma coesa, de forma coerente, harmonizada, saber que não se vai numa casa espírita, ninguém vai ver médium dando chilique. Não existe médium lá rodando a baiana. Simplesmente é uma mesa onde nos reunimos e de maneira bem confortável. Poderia não ter uma mesa, né? Eu gosto muito de citar a cinematografia, porque no filme O Filme dos Espíritos, se mostra uma reunião, como é feito na Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde os médiuns e os doutrinadores estão sentados em círculos, em cadeiras, sem mesa, onde um médium escreve uma mensagem usando uma prancheta com a própria mão. Nós falamos até das mesas, né, girantes que respondiam, de pranchetas, mas hoje um médium, como se vê nos vídeos de Chico Xavier, né, ele com a própria mão, o lápis ali, escrevendo uma mensagem, que na linguagem técnica do espiritismo é psicografar. Ele estava então psicografando, né, falando, usando o gerúndio no português. Então a gente precisa estar atento a essas situações para a gente não achar que vai chegar na casa espírita e achar um fenômeno totalmente desorganizado, né? E aí nós assim podemos, né, se tiver mais considerações a fazer. Sim, sobre quem chega na casa espírita em estado de sofrimento, como você citou, às vezes com dor de barriga, dor de cabeça, passando noites em claro, o espiritismo não funciona dessa forma, né, como se fosse cumprir uma obrigação. Eu vou lá, melhoro, alcanço aquele equilíbrio e tchau, vou embora seguir minha vida. Tem necessidade do estudo sério. Nós estamos há anos na doutrina estudando sistematicamente. Permaneceremos estudando até o final da vida e depois também. Sempre estudando, sempre procurando melhoria íntima, porque senão você encontra esse equilíbrio momentâneo e logo depois tudo retorna, se você não.
Então foi isso. Esperamos ter respondido as perguntas dos internautas. Estamos aqui todos os sábados no canal TVB no YouTube. E o próximo programa, o tema será Conflitos Existenciais em Família, com a colega Bia. E você, Fátima. Eu, Fátima.